Existe uma estrada que motoristas experientes evitam a qualquer custo quando a noite cai. Não é uma rodovia famosa. Pelo contrário, é um trecho secundário, esquecido no mapa, mal sinalizado e conhecido apenas por caminhoneiros veteranos e moradores das poucas vilas isoladas na região. Durante o dia, é só mais uma estrada de asfalto, gasto e curvas sinuosas. Mas quando o sol se põe, um silêncio pesado e anormal toma conta do lugar. As luzes dos faróis parecem ser engolidas pela escuridão, e a única coisa que se ouve é o motor do seu próprio carro. É nesse cenário que histórias perturbadoras começaram a surgir, sussurradas em postos de gasolina e lanchonetes de beira de estrada. Histórias de acidentes inexplicáveis e de algo muito mais estranho que desafia a lógica. O primeiro relato oficial que se tem notícia veio de um caminhoneiro chamado Carlo. Ele dirigia há mais de 20 anos e conhecia cada palmo daquela região. Numa noite de terça-feira, ele ligou para a polícia rodoviária, a voz trêmula, dizendo que quase atropelou um homem caído no meio da pista. Quando os policiais chegaram, não havia ninguém. Carlos insistiu, descrevendo a cena em detalhes, mas o que fez os policiais arquivarem o caso como fadiga extrema foi uma parte do seu depoimento. Ele jurou que, ao iluminar o rosto do homem com a lanterna, percebeu que a pessoa caída no asfalto era idêntica a ele, exatamente igual. O boletim de ocorrência foi guardado numa gaveta, e a história de Carlos se tornou apenas mais um caso bizarro, atribuído ao cansaço de uma longa jornada. Ninguém imaginava que era apenas o começo. Com o tempo, outros relatos semelhantes começaram a aparecer. Eram poucos e esparsos, sempre de pessoas diferentes, mas todos continham o mesmo elemento impossível. Motoristas desesperados ligavam para a emergência, descrevendo uma cena de acidente onde encontravam uma vítima na estrada. E em todos os casos, a vítima era eles mesmos. Mas havia um detalhe ainda mais arrepiante que conectava todas essas histórias. Um detalhe que ninguém conseguia explicar. As pessoas que relatavam a visão descreviam que o corpo que viam na estrada já apresentava ferimentos específicos. Um corte profundo na testa, um braço quebrado e um ângulo estranho. Marcas de pneu no peito. Eram ferimentos que elas mesmas ainda não tinham, mas que viam em seus próprios corpos caídos no futuro. Era como assistir a um trailer macabro da sua própria morte. O caso que transformou os sussurros em pânico foi o de Ana, uma enfermeira que voltava de um plantão. Acostumada a situações de emergência, ao ver um corpo na estrada, sua primeira reação foi parar para ajudar. Ela pegou seu kit de primeiros socorros e correu em direção à vítima, uma mulher que parecia ter sido arremessada de um carro capotado. Ana se ajoelhou, preparou-se para iniciar o socorro e, ao virar o rosto da vítima para verificar a respiração, seu sangue gelou. O rosto ensanguentado no asfalto era o dela. Cada traço, cada sarda, cada detalhe era como se olhar num espelho quebrado e manchado de sangue. Em estado de choque, ela voltou cambaleando para o carro e fugiu dali em alta velocidade, sem olhar para trás. Ana nunca mais foi a mesma. Ela passou a viver com um medo constante de que a imagem que viu se tornasse realidade. Talvez a evidência mais assustadora sobre essa estrada nunca tenha sido tornada pública. Trata-se de uma gravação de áudio, guardada a 7 chaves, nos arquivos da central rodoviária. A gravação começa com a voz de um homem, ofegante, pedindo socorro. Ele diz que acabou de passar por um acidente terrível e que há uma pessoa ferida, presa nas ferragens de um carro no acostamento. A atendente tenta acalmá-lo, pedindo a localização. O homem descreve a cena, a fumaça, o cheiro de gasolina. Então, ele faz uma pausa. Ouve-se um som de estática e a voz do motorista volta. Mas agora é um sussurro aterrorizado. Ele diz: "Espera, tem alguém gemendo. Eu vou chegar mais perto." Segundos de silêncio se passam, e então a voz do homem volta, gritando em puro pavor. Não pode ser. A voz que está pedindo ajuda. Sou eu. Dentro daquele carro. A ligação é interrompida abruptamente. Esse áudio nunca foi divulgado, mas quem o ouviu diz que é impossível esquecer o som do puro terror na voz daquele homem ao reconhecer seu próprio fim. Com
padrão sombrio e inegável começou a surgir. Carlos, o caminhoneiro do primeiro relato, foi encontrado morto 3 dias depois de sua visão. Seu caminhão saiu da pista numa curva e ele foi arremessado para fora, morrendo na mesma posição em que disse ter visto seu duplo. Ana, a enfermeira, sofreu um acidente fatal 1 semana depois. O laudo pericial descreveu ferimentos no rosto idênticos aos que ela viu em seu outro eu naquela noite. O padrão se repetia com uma precisão matemática e cruel. Todos que relatavam ter visto seus próprios corpos mortos naquela estrada morriam poucos dias ou semanas depois, sempre em circunstâncias idênticas às visões que tiveram. Não havia escapatória. A visão na estrada não era um aviso, era uma sentença. Um ex-perito criminal, que trabalhou em alguns desses casos antes de se aposentar, desenvolveu uma teoria que seus colegas consideraram absurda. Ele a chamou de a teoria proibida. Para ele, a estrada não previa o futuro. Ela não mostrava uma morte que estava destinada a acontecer. A sua hipótese era muito mais sinistra. A estrada provocava a morte. Segundo ele, aquele trecho de asfalto funcionava como uma anomalia, um ponto fraco na realidade, que por alguns instantes quebrava a barreira entre a vida e o fim. Ao ver seu próprio corpo, a pessoa não estava vendo um futuro, mas sim selando um pacto com a própria mortalidade. A visão era o gatilho, o evento que colocava em movimento uma cadeia de acontecimentos que levaria, inevitavelmente, aquele desfecho. A estrada não mostrava o destino, ela o criava. Houve quem tentasse enganar a morte. Um jovem chamado Ricardo, após ter a terrível visão de si mesmo morto em uma colisão frontal, entrou em pânico e vendeu tudo o que tinha. Abandonou o emprego e se mudou para uma cidade a milhares de quilômetros de distância, jurando nunca mais dirigir um carro na vida. Por 6 meses ele viveu recluso, usando apenas transporte público e evitando qualquer situação de risco. Ele acreditava ter escapado, mas o destino, ou a maldição da estrada, o encontrou. Numa tarde chuvosa, enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres, um carro desgovernado perdeu o controle na pista molhada e o atingiu em cheio. Ricardo morreu na hora. As testemunhas descreveram a cena, a posição do corpo, os ferimentos. Tudo era exatamente como ele havia descrito em sua visão, meses antes, naquela estrada distante. A estrada não precisava que você estivesse nela para cobrar sua dívida. Até onde se sabe, apenas uma pessoa que teve a visão naquela estrada ainda está viva. Seu nome é mantido em sigilo, mas ele gravou um depoimento em vídeo, uma espécie de testamento em vida. Com o rosto cansado e os olhos fundos de quem não dorme há dias, ele conta sua experiência. Ele viu seu corpo no acostamento, ao lado de uma moto tombada. Desde então, ele não sai mais de casa. No vídeo, ele diz, com a voz embargada, que as pessoas não entendem a natureza daquele lugar. Na estrada, ele afirma, olhando fixamente para a câmera, ela não é um lugar que você atravessa, é algo que entra em você. Ela não termina onde o asfalto acaba. Ela continua dentro de você, esperando. Ele encerra o vídeo dizendo que não sabe quanto tempo lhe resta, mas que sente a presença da estrada todos os dias, como uma sombra que se alonga. O aviso final vem daquele que ainda respira, mas que vive como se já estivesse morto. A história dessa estrada amaldiçoada serve como um alerta sombrio. Ninguém sabe ao certo onde ela fica. Seu nome foi apagado dos mapas e das conversas. Mas a questão mais assustadora não é saber onde fica essa estrada específica. A verdadeira pergunta é: quantas outras estradas como essa existem por aí? Trechos esquecidos de asfalto, onde a realidade se dobra e o fim te encara de volta. Talvez você já tenha passado por uma delas numa noite escura, sentindo um calafrio inexplicável, sem nunca saber o perigo que correu. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima.